Ele é bravo, é um ótimo conselheiro, está sempre à disposição de nos ajudar. Símbolo de força e de coragem. Ele é o Senhor Exu Pantera Negra. Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Vozes de Umbanda. O meu nome é André Luiz e eu sou dirigente do Templo de Umbanda Esotérica Oxalá em Pirassununga, São Paulo. E antes da gente começar, eu preciso deixar o meu agradecimento de verdade a todas as mensagens de alegria, de fé, de ânimo, de agradecimento. E que na medida do possível eu vou estar sempre respondendo a todos. É só deixar lá nos comentários os seus pedidos, alguma coisa assim, e eu vou respondendo. Eu respondo a todos. Pode demorar um pouco, mas eu realmente tenho esse costume. E quero dizer também que o curso do jogo de búzios dos Exus e Pombagiras na Umbanda já está começando agora nessa segunda-feira, e eu vou deixar um link ali na descrição para maiores informações. É um link de uma sala no Telegram. Para aqueles que queiram ter essa sabedoria, esse conhecimento, é só clicar lá e vai ser direcionado, e lá eu vou explicar direitinho. São videoaulas e eu vou estar sempre ali ajudando, tirando dúvida e por aí vai, tá bom? Para o nosso vídeo não ficar muito grande, vamos já começar já. Quando a gente já ouve falar esse nome Pantera Negra, a gente já associa instantaneamente a um felino, a uma grande onça de pelagem escura, e que só a presença dela já nos causa um certo medo, um certo respeito, mas também nos causa uma grande admiração. Tecnicamente, esse animal, esse grande felino, ele não é uma espécie diferenciada. Acontece que por algum ajuste, por algum motivo, a melanina dele faz com que ele torne essa pelagem escura. Não é um outro tipo de animal. Existem animais aqui no nosso Brasil, a nossa onça pintada, ela pode ter essa coloração escura, essa coloração negra. E realmente, quando a gente se depara com um animal desse fabuloso, a gente já percebe a força que esse animal tem, um certo medo, né, porque ele impõe respeito, e esse ar de mistério, o mistério dessa pelagem negra que esse animal traz. Historicamente, a pantera foi símbolo de adoração por antigas civilizações pré-colombianas. Ela dava esse ar de guerra. Ela era o deus da proteção das matas, a proteção das florestas. E, sem falar, como eu disse antes, de um deus da guerra. Os olmecas já tinham esse conhecimento, já tinham feito essa analogia dessa deidade para que pudesse ter mais força, para que impusesse medo nos seus adversários. E tem registros que antigos mutilavam seu rosto para fazer a alusão ao arranhão que esse felino dava. A cultura andina na América do Sul, ela ficou sendo o berço da adoração ao deus Pantera Negra. E muito diferente do que as pessoas imaginam, os povos da Amazônia já tinham um intercâmbio cultural e até de troca comercial com estes povos andinos. Mas esse intercâmbio foi diminuindo com a fixação do Império Inca, porque as tribos brasileiras aqui no Amazonas começaram a resistir no sentido de não deixar com que essa cultura avançasse para dentro da floresta amazônica. Nesse mesmo período, os xiriguanos, os guaranis provenientes do Paraguai e da Bolívia, começaram a fazer também incursões nesse território fronteiriço, e então houve também outra troca cultural, né, entre esse povo andino que também fazia suas incursões. E posteriormente, os guaranis, através de batalha ou então através de um contato ameno, também começaram a fazer intercâmbio cultural, comercial com os tupis também. O mito de Titi, que é o jaguar sagrado,
que representa a força e o poder do deus Tezcatlipoca. Eu estou lendo esse nome porque é muito difícil de falar. Tezcatlipoca. Esse deus que teve a força de matar os antigos gigantes. Mas esse mito do deus Tite, do jaguar sagrado, um animal totêmico, ele foi assimilado pelos povos do Amazonas que tiveram esse contato, esse intercâmbio da religiosidade inca. O poderoso felino, símbolo do poder da guerra, já foi associado ao fogo. E aquele guerreiro que trazia a sua pele ou o seu dente, ou uma presa de um felino, já era considerado já um grande guerreiro ou um grande caçador. Mas o mais interessante é que na formação da falange de Exu, existe uma lenda que diz sobre Agaçu. Agaçu, ele foi gerado por este deus leopardo e por uma princesa, que deram a luz a este homem leopardo, que, pela lenda, quando dava meia-noite, ele se transformava num leopardo e saía fazendo as suas vítimas. Essa lenda africana, ela portou aqui no Brasil. Trouxeram essas informações antigas para cá, e aonde que houve então essa fusão, essa comunicação, esse entrelaçamento nas culturas da africana, a cultura inca, com a formação também, a união da cultura dos guaranis, dos tupis, com o povo Matissé, lá na floresta amazônica, e isso tudo serviu como uma grande base para a formação dessa falange de Exu. O mito que as mulheres tinham filhos de jaguares, ele ocorreu também aqui na América na era pré-colombiana e deu origem aos homens jaguares, que é muito parecida com a lenda dos Néfilins. Mas eu não vou entrar aqui tão a fundo, tão assim, porque não é o propósito do canal. Eu só estou tentando fazer uma linha de raciocínio para saber como que chegou, como que foi formada essa falange de Exu Pantera Negra aqui no Brasil. Então os mitos pré-colombianos, africanos, indígenas e posteriormente os europeus formaram a energia necessária através das qualidades desse felino para retratar de uma maneira perfeita a mais poderosa linhagem de Exu, que é a linhagem de Exu Pantera Negra. A Quimbanda brasileira e a nossa querida Umbanda entende que essa linhagem de Exu Pantera ela é formada por caboclos, ou seja, por aqueles homens que vêm da mata. Mas essa definição de caboclo ela é muito genérica. Eu fiz um vídeo explicando sobre o surgimento dos caboclos na Umbanda, e lá eu digo que caboclo pode ser aquela pessoa indefinida, muitas das vezes por cruzamento de raças. Então, esses caboclos eles poderiam ser negros que fugiram e se refugiaram no centro da mata, podem ter sido índios e podem ter sido até brancos também. Então, de uma forma genérica, esses espíritos que compõem a armada do Senhor Pantera Negra são caboclos, mas não necessariamente indígenas. Como eu disse antes, são pessoas que foram de raça indefinida, infelizmente, né? E que se refugiaram no meio da mata e tiveram contato com essa cultura antiga. O nome Pantera Negra é um título de força e de poder que poucos espíritos têm. E todo Exu Pantera Negra, ele tem como uma característica a sua coragem, extrema força. São excelentes conselheiros, mas são muito recatados também. Os Panteras Negras têm um senso muito apurado de justiça. E muitas das vezes a gente é surpreendido
pela forma de resolução que esses espíritos deram aos nossos problemas. São de falar muito pouco, mas quando eles estão familiarizados com o ambiente, eles são extremamente adorados. Eles cativam a todos aqueles que fazem parte do ambiente do terreiro. Tem uma característica dessa falange que é o seu tom de voz, ou o seu timbre. Eu não sou conhecedor disso. Mas a voz dele é muito grave. Às vezes é um tom de voz meio gutural. Mas é chato falar isso porque muitas das vezes as pessoas se deixam levar pelo animismo. Então, infelizmente, isso pode acontecer. Às vezes até de uma maneira, mesmo sem querer. Porque o filho teve a informação que trabalha com o seu Pantera Negra e aí ele força a voz para ficar um pouco mais rouca, certo? Então ele tem essa característica assim, quando ele está firme no seu aparelho mediúnico, no seu burro de Exu, né? Vamos falar no jargão de terreiro, ele traz a sua voz bem rouca, é uma característica dele. Outras características acompanham a falange, a legião do Senhor Exu Pantera Negra. Algumas vezes eles falam numa língua nativa que a gente não consegue compreender. Não gostam muito de falar palavra feia, palavra de baixo calão, e não gostam muito que a gente fixe o olhar no rosto do aparelho, do burro do seu Pantera Negra. Tem essas características também. Mesmo sabendo que nós tivemos essa influência da cultura africana, nós não fazemos distinção entre o Pantera Negra brasileiro com o Pantera Negra africano. Todos eles compõem a mesma armada, assim como o Exu da Mata. Todos eles vêm do reino da mata. Então são conhecedores de ervas, são conhecedores do uso proibido das ervas no envenenamento, eles conhecem isso. Resolvem muito qualquer tipo de desembaraço. E como eu falei antes, o senso de justiça dele é muito complexo. Muitas das vezes a gente está pedindo alguma coisa que não é do nosso merecimento. Então a gente precisa ter um pouco de cuidado, um bom tanto de tato para lidar com essa classe de espíritos. E como o seu próprio nome já carrega o nome Pantera, nos dá esta denotação de força, para que a gente tenha força para seguir nos nossos caminhos, para que a gente tenha força de quebrar as barreiras, de vencer os nossos inimigos. E quando eu falo inimigos, eu não falo do vizinho do lado, ou eu falo ali do chefe que está pegando no pé. Os nossos inimigos é a falta de paciência, a falta de saúde, a falta de dinheiro. Esses são os nossos inimigos. E ele nos dá a mensagem de termos a força necessária para que a gente possa romper as barreiras, cortar todo esse cipoal das confusões mentais e seguir em frente com força e garra, que é a mensagem principal do glorioso sentinela Exu Pantera Negra. Esse grande Exu, ele tem trabalho em conjunto com alguns outros Exus também que se apresentam, e eu vou ler aqui o nome deles para eu não me esquecer. Ele trabalha muito com os senhores Exu Cobra, Exu Arranca-Toco, Exu Jiboia, Exu Treme Terra, Exu Sete Montanhas, Exu das Matas, Exu Curador e ao Exu Rei das Matas. A relação que ele tem com o mundo dos mortos é muito íntima. Então ele também se apresenta como um protetor dos cemitérios indígenas também, que muitas das vezes a gente ouve falar quando alguém vai desmatar uma área para fazer um sítio, uma fazenda, ali tem um cemitério indígena. E ali pode ter certeza que tem a proteção do Exu Pantera Negra. Os quimbandeiros são conhecedores da magia natural e muitas das vezes, como eu falei antes, eles são conhecedores tanto do remédio quanto do veneno dos animais e das plantas de dentro da mata. Agora vamos falar da parte mais prática, né? Em relação à oferenda que se faz ao Senhor Pantera Negra. Ele aceita o marafo, ele aceita o gin, não tem importância nenhuma não. Eu aconselho dar um marafo para ele, porque é uma coisa muito mais
de fácil acesso naquela época, tá bom? Existe também a oferenda que é dada para ele, e tem uma coisa muito interessante, que é o milho torrado. Invariavelmente torra-se o milho para pôr na oferenda dele. Aos irmãos que trabalham com o elemento animal, ele aceita qualquer tipo de carne, mas se for carne de porco, é mais apreciada por ele. Também existe uma oferenda, um alimento, uma comida votiva que pode dar para ele, que é dentro da moranga. Então, dentro da moranga, a gente deixa ela oca por dentro e coloca carne seca, refogada no dendê e enfeita com a cebola roxa. E ele aceita também a batata inglesa, que ela é meio que torrada, certo? E aí então a gente passa um pouquinho de dendê sobre essa batata inglesa. A batata mesmo normal. 3 fatias ali só para poder ornar a oferenda que é destinada para que ele possa nos atender de nossos pedidos dentro da justiça. Como eu falei, o senso de justiça do seu Pantera Negra é muito diferente do que a gente tem. Então precisamos ter parcimônia em pedir alguma coisa a ele. Em relação aos objetos de poder que são colocados dentro do assentamento ou da firmeza do seu Pantera, vão os punhais, vai o tridente, vai moeda antiga, vai ossos de animais também vão ali. Mas existe uma coisa que invariavelmente vai e ele aceita muito, que é a pele a pele seca de animais. Isso realmente não pode faltar. Então a gente faz como se fosse um tapete, para que a gente possa colocar a oferenda para ele ali repousada sobre essa pele de animal. Então é muito indicado. É claro que vai depender muito da sua tradição, depender muito da sua casa. Eu sempre digo que se a macumba na sua casa está funcionando, ela está certa. E o meu intuito aqui não é ditar regras, é falar sobre coisas que muitas das vezes passam desapercebido pelos nossos irmãos que estão chegando agora na nossa Umbanda. E o Senhor Exu Pantera Negra se apresenta na nossa Umbanda. Aos irmãos que têm esse interesse ou que trabalham com ele, podem fazer dessa forma que vai ser muito bem aceito. Então, ele aceita muito bem o padê de farinha de mandioca, com o dendê, com todos esses elementos que eu já falei. O local de entrega é aos pés de uma árvore robusta, e quanto mais antiga, melhor. Mas ele também aceita nas matas que margeiam os rios. E o melhor dia para poder oferecer alguma coisa a ele seria na segunda-feira. E para o vídeo não ficar muito longo, eu fico por aqui com essas informações, espero que seja útil a alguém. O meu fraterno Saravá, é muito bom nós sermos luz na vida das pessoas. E é de cabeça baixa que se enxerga Aruanda. Muito obrigado, o meu fraterno Saravá, e até uma outra oportunidade.